Olá, realeza! Dei uma parada aqui nessa minha semana corrida para sentar aqui, pegar um café quentinho e vir conversar com você sobre um assunto muito importante. Hoje eu quero te lembrar que você não precisa dar conta de tudo, que você não é um robô e que está tudo bem em ser assim. Fala, realeza! Como você está? Espero que você esteja muito bem. Esses dias por aqui foram bem corridos. Eu passei quase todos os meus dias nas últimas 2 semanas sentado na frente do computador, lendo legislação, sabe, sobre educação, lendo artigos, resumindo as coisas e escrevendo a minha dissertação. Eu tinha um prazo para entregar uma parte da minha dissertação e aí eu precisei, sabe, priorizar meu tempo, focar para sentar e produzir mais. No mês de maio eu acabei produzindo pouco para o meu mestrado, porque eu aproveitei para que era férias, sabe, para produzir bastante para o Princesas Adoradoras, só que isso acabou atrasando um pouquinho da minha produção do mestrado. Então nos últimos dias eu acabei tendo que priorizar ele, sabe, para fazer as coisas direitinho, não perder prazo, não ficar atrasada, enrolada e depois isso virar uma coisa muito pior, né? Vai virando uma bola de neve, quanto mais a gente vai deixando as coisas passarem, né? E eu não gosto disso, porque bolas de neve nunca são positivas e são sempre desastrosas. Mas enfim, porque eu tive que focar mais no mestrado, acabou sobrando pouquíssimo tempo para eu fazer outras coisas, né? Como escrever, meditar, produzir coisas aqui para o Princesas Adoradoras e fazer coisas banais do meu dia a dia mesmo, sabe? Poder ajudar mais em casa, enfim. Eu tive que realmente sentar, priorizar o tempo e dedicar minha energia para aquilo ali para sair. Não sei se você já tentou escrever alguma coisa acadêmica, né? Alguma pesquisa, mas o trem dá trabalho, exaure as nossas energias e até eu que gosto muito de escrever, que é uma coisa que eu já faço na minha rotina, a escrita acadêmica é diferente, né? É muito mais pesada, então precisa de mais tempo, mais atenção e acaba sendo muito cansativo. Então nos últimos dias eu precisei priorizar muito esse momento. E eu senti muita falta de poder estar aqui com vocês, de poder produzir mais, de poder estar lá nas redes sociais do Princesas Adoradoras, porque eu gosto muito de fazer isso, eu amo fazer isso, então eu senti muita falta. Mas enfim, por que eu tô contando tudo isso para vocês? Nesses dias em que a nossa rotina fica mais corrida, em que a agenda fica bem agitada, é muito mais fácil a gente se questionar e se cobrar, né? É muito mais fácil a gente se cobrar do que a gente ser um carrasco de nós mesmas do que nós sermos compreensivas com a nossa situação. Não sei se vocês já repararam isso, mas eu costumo me cobrar bastante e por mais que eu saiba que essa cobrança não é legal, eu acabo caindo nela várias vezes, em vários momentos do ano. Em dias assim, em semanas assim, eu acabo me esquecendo que eu não sou um robô, que eu não sou uma máquina, mas sim que eu sou um ser humano cheio de limitações, um ser humano que tem suas próprias singularidades, especificidades, né? E que não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Lidar com isso no dia a dia é muito difícil. Por mais que a gente saiba, né, nós não somos um robô, nós temos limites. No nosso dia a dia, às vezes a gente age como se isso não fosse verdade, ou como se nós quiséssemos lutar contra essa verdade e quiséssemos realmente dar conta de tudo. A gente quer acreditar que é capaz de dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, mas de repente a gente começa a perceber que se esqueceu de uma coisa, que falhou em outra coisa, que não deu conta, e aí a gente tende a se cobrar e a se julgar por isso. E esse processo não é nem um pouco positivo, faz muito mal pra gente, não só na nossa vida corriqueira, cotidiana, mas atrapalha até mesmo a nossa vida espiritual. Como eu sei que essa situação não acontece só comigo e que pode acontecer com você também, eu trouxe esse assunto para cá, para o vídeo de hoje, para a gente conversar e refletir um pouquinho sobre isso. Em semanas que eu preciso fazer muita coisa e eu começo a não dar conta de tudo, algumas coisas corriqueiras costumam acontecer, como por exemplo, eu me critico, né, por causa de algo que eu não fiz, ou eu fico analisando a semana, procurando identificar em que momentos eu falhei ou o que eu poderia ter feito diferente, né, para dar conta de tudo, ou mesmo eu me recrimino pelos momentos que eu tirei para descansar, para relaxar um pouco, sabe? E olha como que essas ações são negativas, todas elas são negativas, porque eu não deixei de cumprir a minha agenda porque eu fiquei à toa, porque eu fui preguiçosa, foi porque realmente não deu. Quando a situação é o oposto, que eu não fui capaz porque eu realmente fui preguiçosa, aí tudo bem eu me criticar mais, eu puxar a minha orelha. Agora, quando eu não fui capaz de dar conta de tudo porque eu sou humana e tenho limitações,
limitações, eu preciso aprender a reconhecer isso, sabe? E essa é uma área que eu estou aprendendo a trabalhar e aprendendo a lidar comigo. Porque quando eu faço isso, quando eu me cobro demais, eu esqueço que eu sou limitada, que eu tenho falhas, que o meu corpo não é uma máquina e precisa descansar, que a minha mente precisa de um tempo para relaxar, recarregar as energias, sabe? Eu acredito que todas nós precisamos pensar sobre isso para que a gente possa vir a agir diferente, não recair nos mesmos erros ano após ano, mas possa aprender a viver de maneira mais saudável, mais consciente, sem se cobrar tanto. Muitas vezes nós travamos uma luta contra nós mesmas, nos comprometendo a realizar uma lista de tarefas semanais que é tão grande, tão extensa, que ela pode até mesmo ser impossível de ser realizada. Quando nós travamos essa batalha, nós nos esquecemos que a nossa mente precisa de descanso, que o nosso corpo precisa de cuidado, que toda a nossa máquina aqui precisa de um momento de reparação, de lazer e de cuidado. E saber estabelecer limites para o que você deve fazer, para o que você é capaz de fazer, para aquilo que você precisa fazer, é muito importante, é fundamental e é muito saudável da gente praticar no nosso dia a dia. E sabia que estabelecer esses limites pode te ajudar até mesmo a melhorar a sua vida espiritual? Geralmente a gente acaba se esquecendo, né? Mas quando nós estamos muito sobrecarregadas e muito cansadas, isso também afeta a nossa vida espiritual. Quantas vezes você perdeu a vontade de ler a Bíblia, não conseguiu ir à igreja ou mesmo não conseguiu orar com qualidade, separar um tempo para orar, porque você estava exausta, sobrecarregada e cansada? Pois é, o cansaço e a sobrecarga afetam até mesmo a nossa vida espiritual. Por isso que saber reconhecer que você não dá conta de tudo é fundamental para a sua jornada, também como uma filha do Senhor, como uma mulher cristã. E embora no dia a dia nós pensemos que precisamos de um monte de coisa, sabe? O que a gente mais precisa mesmo é passar o momento no secreto constantemente, sabe? Com o Senhor, diariamente. Porque ali no secreto, Ele revigora não só as nossas forças físicas, mas também a nossa força mental, psicológica, né? E emocional e espiritual também, para a gente enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas. Então, por mais agitadas que as nossas rotinas sejam, a gente sempre precisa encontrar tempo para o secreto, porque é ali que a gente cresce, amadurece e se fortalece, faz estrutura, sabe? Para realmente travar as batalhas da vida, para realmente viver um dia de cada vez e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando a gente olha atentamente para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor também se preocupou com a importância do descanso e com a importância do ser humano estabelecer limites. Quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, nós percebemos que depois de criar a terra, no 7º dia, o Senhor descansou. O Senhor não é um ser limitado como nós, Ele não precisa de descanso, mas ainda assim Ele descansou. Quando ele deu os 10 mandamentos a Moisés, o 4º mandamento falava justamente sobre a importância do descanso. E ele instituiu que o povo deveria separar o sabá para ser um momento de buscar o Senhor, mas também descansar. Através da Bíblia, nós percebemos que o nosso Criador se preocupa com a importância de nós reconhecermos que não somos máquinas, que nós também precisamos descansar, não só para renovar as nossas forças, reabastecer as nossas energias, mas também para passar momentos importantes em família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja. O descanso serve não só para a gente conhecer mais o Senhor, para a gente dedicar aquele tempo para Ele também, mas também para a gente viver de forma mais leve, mais saudável, e de construir uma jornada que valha mais a pena, que não se resuma só a produzir, sabe? Nós estamos imersas em uma cultura, em uma sociedade que preza muito pela produção. Quanto mais nós produzimos, quanto mais nós criamos e nós expomos, melhor. A era aí das redes sociais provou muito disso, né? Os influenciadores, e não só os influenciadores, todo mundo está sempre postando, compartilhando, fazendo. A gente está sempre mostrando ao mundo alguma coisa, né? E a gente se esquece que desacelerar, levar uma vida mais leve, descansar também é importante, é extremamente necessário e é o que nos permite produzir, tirar momentos de descanso
é fundamental para você renovar suas energias para produzir. E a gente tem que se lembrar também que a nossa vida não se resume a produzir. Principalmente nós como cristãs, nós precisamos sempre nos lembrar que mais importante do que nós produzimos para o reino é o que nós somos no reino, né? E nós somos o quê? Nós somos filhas amadas. Então que a gente não se perca, sabe? Nessa cultura que está sempre prezando pelo mais rápido, pelo mais produtivo, pelo que aparece mais, pelo que demonstra mais frutos, né? Pelo que apresenta mais frutos. Mas que a gente saiba reconhecer que o descanso também é importante. Que Deus, o nosso Criador, separou isso. Ele criou um momento de descanso e nós precisamos incluí-lo na nossa rotina mais vezes. Uma pausa aqui para o café, para um descanso e vamos voltar a conversar. Enfim, quer mais um exemplo bíblico de um personagem que aprendeu sobre a importância de estabelecer limites? Moisés, o grande líder israelita, né, que estava tirando ali o povo do Egito, levando em direção a Canaã. Ele também precisou aprender sobre a importância de dividir tarefas e de reconhecer que ele não era capaz de fazer tudo sozinho. Em Êxodo 18, nós vemos que Moisés gastava grande parte do seu dia ouvindo os problemas das pessoas e consultando a Deus a respeito desses problemas. A fila ficava longa demais e Moisés, desde o amanhecer até o entardecer, ouvia essas pessoas e ficava consultando ao Senhor a respeito disso para encontrar uma solução. Um dia, o sogro de Moisés observou essa situação e ele se preocupou com Moisés e ele foi conversar com Moisés a respeito disso. E ele esclareceu para Moisés que aquela situação não era nada boa, porque com o tempo ele iria ficar sobrecarregado e não daria conta de ouvir todas aquelas pessoas, porque a fila era mesmo enorme. E aquilo também levaria um esgotamento não só a Moisés, mas a todo o povo que não conseguiria ser ouvido e atendido. Então o sogro de Moisés o aconselhou a buscar orientação em Deus para escolher outros homens que pudessem ocupar um cargo de liderança também. E esses homens iriam ouvir o povo também, e só os casos mais difíceis e mais graves chegariam até Moisés. Ali naquele momento, Moisés estava aprendendo sobre a importância de dividir tarefas, dividir funções e compreender que ele sozinho não daria conta de tudo. Se Moisés, um homem que foi tão íntimo de Deus, tão amigo de Deus, que teve uma função tão importante, de guiar o povo pelo deserto, precisou aprender sobre a importância do equilíbrio, sobre a importância de dividir tarefas e de reconhecer que ele não era capaz de fazer tudo sozinho, porque você e eu também não precisamos aprender isso e também não devemos colocar isso em prática na nossa rotina, né? Assim como Moisés, nós precisamos aprender isso. Ao invés de nos criticarmos, de nos condenarmos por não darmos conta de uma lista enorme de tarefas, uma lista, diga-se por sinal, impossível às vezes de ser realizada, ao invés de nos cobrar dessa maneira e de nos sabotar, nós precisamos reconhecer que nós não somos máquinas, que nós não precisamos nem devemos fazer tudo ao mesmo tempo. E que está tudo bem não dar conta de tudo, está tudo bem. Hoje eu quero te desafiar a agir de maneira diferente. Ao invés de se cobrar, de se julgar, pegue leve com você mesma. Reconheça que você não é uma máquina, mas sim um ser humano que precisa de tempo, de descanso, que não precisa viver de maneira acelerada e corrida, mas pode viver no tempo do Senhor, aproveitando melhor seu tempo, claro, mas também agindo com prudência, com sabedoria e valorizando aquilo que mais importa. Hoje eu quero te desafiar a tirar tempo na sua rotina para descansar, tempo para respeitar os seus limites, tempo para cuidar de você. Sente-se para tomar uma boa xícara de café, não fique acelerando o áudio do WhatsApp para você ouvir as mensagens cada vez mais rápido. Vá até a janela e admire o pôr do sol. Agora no outono fica a coisa mais linda do mundo. Aproveite que o outono está acabando e vai lá ver logo, tá bom? Passe um tempo saudável e de qualidade com a sua família, com os seus amigos. Conviva com as pessoas da sua igreja mais vezes, não deixe para vê-las correndo só no domingo ou em qualquer outro dia do culto, sabe? Aprecie mais a vida, desacelere, mude o seu ritmo. Isso vai fazer muito bem a você, vai renovar as suas forças, renovar as suas energias, vai colocar a sua cabeça no lugar e vai fazer com que você seja muito mais produtiva também.
Quando a gente aprende a ajustar o nosso relógio e a viver de maneira mais saudável, mais calma e tranquila, a gente tende a produzir mais e melhor. É aquela coisa, quando a gente planta boas sementes, nós também colhemos boas frutas, né? Boas flores. A nossa colheita vai ser boa, então que a gente possa priorizar melhor o nosso tempo, fazer um bom uso dele e também aprender a descansar. Recentemente eu li num devocional da Lisa Bever que descansar também é uma maneira de demonstrar que você está confiando em Deus. Porque enquanto você descansa, você está reconhecendo que Deus mantém o controle de todas as coisas. Que nós possamos então aprender a descansar mais e a nos cobrar menos. Eu trouxe essa reflexão aqui para você hoje, não como alguém que já pratica isso perfeitamente. Como eu falei no início do vídeo, eu também me culpei muito durante esses dias por não produzir tanto quanto eu gostaria, por não ter dado o máximo do meu melhor. Mas é isso, é algo que eu também estou aprendendo e é algo que eu também estou tentando aplicar. Então que nós possamos juntas caminhar essa jornada, trilhar essa jornada, para vivermos de acordo com a vontade do nosso Pai, como filhas que Ele nos criou para si. Enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira, tenha falado aí no seu coração, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, de deixar um comentário e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, tá bom? Foi um prazer falar com vocês e até o próximo vídeo. Lembre-se, descanse. Um beijo e tchau, tchau!